Olá, meus amigos. Prontos? Preparados? Então preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem. Nunca haverá ressurreição de mortos. Repito, nenhum morto há de ressuscitar lá no cemitério, porque são os vivos que alcançam a ressurreição, não os mortos. São os vivos que alcançam a eternidade. São os vivos que alcançam a imortalidade, não os mortos que foram enterrados lá no cemitério, meu amigo. Quer que eu prove que nenhum morto há de ressuscitar? Sim, é claro que eu farei. Me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 28, onde o próprio Cristo afirmou: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Bom, se os seres humanos recebem a vida eterna aqui na terra, e disse Cristo que a partir de então elas não podem perecer, não podem morrer, por que exatamente nós haveríamos de ressuscitar? Uma vez adquirindo a vida eterna, o ser humano não pode mais morrer. Então, por que haveria de haver ressurreição de mortos, se você nunca irá morrer? Você não compreendeu? Eu lhes dou a vida eterna, disse Cristo, e os seres humanos nunca morrerão. Se nunca irão morrer, não precisarão ressuscitar. É questão de lógica. O apóstolo Paulo que o diga, ele alcançou a ressurreição dos mortos, sem ter passado pela morte física do corpo. Disse Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Mas o apóstolo Paulo não havia sido enterrado no cemitério, ele não se encontrava num túmulo. Então, afinal das contas, o que foi que morreu e o que foi que ressuscitou? Simples, o que morreu foi a identificação com o corpo, pois a partir de então o apóstolo Paulo passou a se reconhecer exatamente através do Espírito de Cristo. Disse Paulo, fui crucificado com Cristo, e assim já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo compreendeu que Cristo é a nossa verdadeira vida. Cristo não só é a vida, como também é a ressurreição. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição tem a ver com o Espírito de Cristo, não com a carne ressuscitando lá no cemitério, pois a mentalidade da carne é a morte, a mente espiritual de Cristo é a vida. A partir do momento que você passa a se identificar através da pessoa de Cristo, você passou da morte para a vida, pois Cristo é a ressurreição. Não existe ressurreição de mortos. São os vivos que alcançam a eternidade quando despertam exatamente da consciência de Cristo na carne. Prova disto é que Jesus acrescenta, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Se você crê, então, como você pode afirmar que haverá ressurreição dos mortos? Se Cristo disse que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá, se nunca irá morrer, não precisará ressuscitar, porque uma vez que você passa a se identificar exatamente através do Espírito de Cristo, a morte foi aniquilada. Sim, meu amigo, não há para onde fugir. Agora, se você não crê em Deus, bom, neste caso, você não poderá ressuscitar, porque a ressurreição acontece em vida, quando você passa a se reconhecer através de Cristo, pois Cristo é a ressurreição. Se você não crê exatamente em Cristo, você nunca poderá ressuscitar, pois não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o Espírito de Cristo que desperta no homem, pois esta é a ressurreição e a vida. Então, não há para onde fugir. Ou você crê em Deus e alcança a ressurreição dos mortos em vida, ou fim de jogo para você. Pois, repito, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, acrescentou Jesus, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Se nunca morrerá, não precisará ressuscitar, pois disse Cristo, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Então, como assim os mortos hão de ressuscitar lá no cemitério? Se eles já foram enterrados no cemitério sem terem despertado do Espírito de Cristo na carne, não haverá ressurreição, pois a ressurreição é adquirida através da fé, através do despertar da consciência espiritual de Cristo. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.